Obrigado. Excelentíssimo desembargador relator, Carlos Alberto, pelo que eu cumprimento os demais. Excelentíssima douta Procuradoria de Justiça, que aqui atua como custos legis, inclusive, cuidando dos interesses dos infantes. Excelentíssimo doutor Francisco Fayad, representando a advocacia, os meus colegas que aqui estão, a minha vênia e meu deferimento. Senhores, a questão ela é muito simples e singela. Tratamos de alimentos. Desde a época da faculdade, sempre aprendemos que os alimentos devem ser fixados em 2 pontos: a necessidade e a possibilidade de pagá-los. Conforme consta nas razões do agravante, ele diz, e apenas diz e não prova, que o meu cliente vendeu uma fazenda de 12 milhões de reais. Ele diz que o meu cliente é proprietário de colheitadeiras. Ele diz. Antes fosse. Porque se assim fosse, eu não estaria aqui neste momento requerendo a não fixação neste patamar. Porque ele é pai. E sendo pai, ele sabe do seu dever de cuidado para com a prole. A realidade que consta nos autos é que o meu cliente é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que cursou até a 4ª série, trabalha com o pai na lavoura, sempre deu condição de vida, sim, mas condição de vida humilde para os filhos. A filha, por exemplo, estuda em colégio estadual. O filho faz jornalismo na Unic, sendo beneficiário de um financiamento estudantil. Que condição de vida é essa, a fim de que o agravante queira cobrar, dizer 16 salários mínimos? Obviamente que fundamenta sua pretensão de forma desarrazoada, dizendo que a ex-esposa, nós estamos aqui numa ação de reconhecimento de união estável, então tratarei a convivente como a esposa, dizendo que ela também precisa desses alimentos, mais excelências. Isso não é objeto da nossa ação. A ação foi proposta pelo meu cliente. Em nenhum momento, firma-se qualquer ventilação a alimentos para a esposa. Ademais, como a própria inicial do recurso consta, não foi ofertado contestação, então não há pedido contraposto. O que há, sim, é uma ação manejada na 2ª vara, que eu não sei qual é o motivo que isso ainda não foi colocado em apenso à nossa. Então, o pedido, ele é extra petita, o pedido de alimentos para a agravante. Por outro lado, nós devemos considerar o que está nos autos, e o que consta nos autos é que o filho recebe mês a mês R$1.000 para poder estudar a faculdade de jornalismo, e a filha vinha recebendo então um salário mínimo, perfazendo então a quantia total de R$1.800. Senhores, todos nós sabemos das adversidades da vida. Muitas vezes colocamos o nosso filho para poder estudar fora, colocamos o nosso filho com muito esforço para poder realizar um sonho, mas percalços da vida nos fazem trazê-lo de volta. O pai do agravado está com câncer, conforme noticiado nas contras-razões. Todo o rendimento, tudo que se ofere ali dentro, tudo que se ofere de receita, caiu-se muito. Por quê? Porque o filho deixa de trabalhar na lavoura, deixa de trabalhar no cotidiano, no dia a dia, para poder cuidar do pai. Então, dentro desse contexto de necessidade e possibilidade, os 5 salários fixados hoje são demasiadamente altos para meu cliente pagar. Quiçá 16 salários mínimos.
Desta forma, nós temos que entender dentro de um contexto de razoabilidade. E a razoabilidade nos impõe não a um salário, concordo, não a um salário, mas que fique dentro de um patamar conforme provado dentro do processo que se paga hoje R$ 1.800. Ademais, nós vamos ter a oportunidade dentro deste processo de produção do estudo psicossocial. Nós vamos ter a oportunidade dentro deste processo de apresentação da contestação e nós vamos ter a oportunidade da conciliação. Certamente que o magistrado da comarca de Campo Verde, perspicaz que é, não irá deixar vendo e observando tais circunstâncias que se fique apenas neste patamar. Nós estamos falando aqui de uma decisão de provisórios. Desta forma, requeiro, suplico, estou aqui para isso, defendendo os interesses de meu cliente, não contra os filhos, não para deixar os filhos sem alimentos, não. Mas dentro de um patamar razoável para que daqui a pouco, daqui a 2 ou 3 meses, ele não seja submetido a uma ordem de prisão. Que ele não seja submetido com seu nome inscrito no Serasa, porque condições de pagar ele não tem. O patamar que é fixado é demasiadamente alto para a sua mantença. A esposa, a ex-convivente, se encontra na casa do casal. Não está desamparada. Não se encontra desamparada. Ele saiu da casa. Isso está dentro dos autos. Então, requeremos desta forma e eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.